graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue abundante nas nossas vidas, amém? Amém. Que o Senhor possa continuar a falar conosco nessa noite. A irmã já orou, agradeço, não careço de orar agora novamente, mas o meu desejo, a minha oração é que o Senhor me use para falar aos irmãos, não aquilo que eu penso, não aquilo que eu quero, mas aquilo, como ela orou, aquilo que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Falou para mim e agora vai falar para os irmãos, amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Jesus em Cafarnaum. Jesus estava por suas andanças, pregando aquilo que Deus havia dado a ele como missão, de levar para o povo a salvação, a palavra de salvação, revelando que ele, o Senhor Jesus, ali encarnado, era o Filho de Deus. Essa é a história, esse é o resumo dos evangelhos, do Evangelho do Senhor Jesus, que é um só. Esse é o resumo. E no Evangelho segundo o evangelista João, no capítulo 6, irmãos, não precisam abrir ainda não, mas é um texto muito conhecido de todos nós. É um texto que me chama muito a atenção. Jesus, diante do seu público, diante das pessoas que o ouviam, imagina só que prazer seria, né? A gente ouvir um sermão, não do André, não do Márcio, mas do Senhor Jesus. E algumas pessoas tiveram esse privilégio, esse prazer de ouvir a pregação, a ministração do Senhor Jesus. E no capítulo 6 do Evangelho de João, o evangelista ele relata uma dessas ministrações do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, no capítulo 6, versículo 51 do livro de João, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu sou o pão da vida. O Senhor Jesus faz essa revelação ao povo, aos seus ouvintes. Ministra esta palavra de poder na vida deles. E o que acontece? O que acontece? Eles são escandalizados. O povo se escandaliza. Talvez nós não estejamos prontos para ouvir a revelação do Evangelho do Senhor Jesus, da necessidade da salvação, da nossa depravação, da reconciliação, da nossa santificação. Talvez nós não estejamos preparados. E esse povo não estava preparado, porque foram embora, se escandalizaram com a verdade. Às vezes, para nós, a mentira, ela choca, mas algumas vezes, a verdade também. A verdade nos confronta, a verdade nos afronta. Muitas vezes nós não estamos preparados para ouvi-la, e muitos foram embora. E a história que nos marca é que Jesus fala para os seus próximos, para os 12, para os discípulos. Ele fala assim para eles também: quereis também vós outros retirar-vos? Ele fala, né? E aí vem a resposta, né, de Pedro: para onde iremos? Para que iremos, Senhor? Se tu tens as palavras em vida eterna, para onde iremos? Esse texto é maravilhoso. E o que eu aprendo nesse texto é que o Senhor Jesus, ele nos confronta. E nos confronta com a nossa necessidade, nos confronta com a verdade. E existem muitas palavras que são assim, nós precisamos ouvi-las para que nós possamos aprender, porque muitas vezes o lisonjeio, muitas vezes as palavras doces, elas não nos servem para o nosso crescimento. É muito ruim, meus queridos, eu sei, eu sofro também. É muito ruim aprender com a dor, mas a dor, ela nos fortalece. A dor nos fortalece. É bom? Não é. Dói, mas ela nos fortalece. E muitas vezes as pessoas têm passado
passado para os outros, não aquilo que elas precisam ouvir. E o Senhor Jesus, diante da inconsequência daqueles que o seguiam muitas vezes por causa do pão, mas era o pão físico, né? O pão que ele multiplicava, esses aí não suportaram ouvir a palavra da verdade. Esses aí foram embora. E Jesus olhou para os seus e falou assim: vocês não querem ir também? Duras palavras, mas que eles precisavam ouvir. E às vezes, meus queridos, nós também precisamos ouvir a verdade. O pastor, ele tem essa autoridade. Você, como crente, tem essa autoridade de repreender aquele que está no erro, para que ele não seja condenado. E nós precisamos aprender a nos fortalecer com essa palavra e confrontar a nossa vida, nos lembra, nos traz a nossa memória a respeito do nosso pecado. Não é isso? É o pecado que nos separa, nos distancia de Deus. O que faz separação de nós com Deus é o pecado. Então, quando nós falamos em crescimento, quando nós falamos em repreensão, nós pensamos em pecado. E assim, o pão duro para nós é pecado. Pela manhã nós estudamos um pouco sobre isso, né? O Espírito Santo se entristece. Nós nos entristecemos. O pecado faz isso conosco. Nos entristece. E a gente precisa falar disso. A gente precisa debater sobre isso. E a gente precisa entender que nós não fomos feitos para o pecado, mas o pecado ainda habita em nós. O apóstolo Paulo, ele viveu isso, né? Do mal que ele não queria, aquele que acompanhava ele todos os momentos, que ele não conseguia se apartar dele, e o bem que ele sabia não conseguia fazer. A luta do velho e do novo homem. Mas nós somos novas criaturas. A palavra de Deus revela isso para nós. Novas criaturas em Cristo Jesus. Mas nós não devemos deixar de falar, de pensar sobre o pecado, aquilo que nos distancia e nos separa do nosso Deus, o nosso pecado. E quando nós pensamos em pecado, na Bíblia, quando nós pensamos em pecado, quando eu penso em pecado, eu penso especificamente em um lugar. A Bíblia tem um lugar que fala especificamente do pecado de uma cidade, a cidade de Sodoma, né? Não sei se os irmãos pensam também, mas é uma história muito conhecida no nosso meio. Uma cidade pecaminosa. E essa cidade, a situação dessa cidade nos ensina, me ensinou, e eu tenho certeza que ensina a cada um de nós a nos distanciar do pecado. E nós vamos aprender um pouco disso com esse povo, com essas pessoas, com essa cidade, um pouco sobre o nosso pecado. Na verdade, Sodoma, a Bíblia, quando se refere a Sodoma, sempre se refere Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra. Na verdade, eram cidades próximas, e ficavam numa região, no Vale de Sidim, no sul do Mar Morto, na região do Rio Jordão, na região sul. E é uma região, na verdade, de 5 cidades: Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. 5 cidades que formavam aquela região. E era uma região, a gente fica imaginando, né? Essa cidade era uma região em volta de rios. E a gente fica imaginando aquela região, uma região seca, não é seco? Deserto? Então, assim, era uma região bendita em relação a essa necessidade específica de água, né? Era uma região fértil. E tanto é que quando Abraão volta do Egito, tinha peregrinado, acabou indo para lá, voltou junto com o seu sobrinho Ló. Eu acho interessante essa história também. Abraão e Ló voltam do Egito e eles voltam com muitos bens. E os bens naquela época não era carro, não era apartamento, não era nada. Era o quê? Era rebanho, né? Eles voltam de lá com grandes rebanhos. E Abraão fala com Ló, fala assim: o nosso rebanho é tão grande que nós não podemos ficar juntos.
para a esquerda. Se você falar que vai para a esquerda, eu vou para... É assim que eles falam. Olha que maravilha, a Bíblia é tão perfeita, né? A conversa que eles tiveram, uma conversa de pai para filho, de tio para sobrinho, o parentesco era esse, né? Eles falam dessa forma. É Gênesis capítulo 13. E como que é a nossa natureza, né? A nossa natureza de olho grande, né? Ló olha para aquelas planícies, vale fértil, rio. Ele fala assim: é para lá que eu vou, né? Esse é um lugar bom, né? Ele fala assim: tio, eu vou para lá, eu vou para Sodoma e Gomorra, né? E Abraão vai para Canaã, para a esquerda, um para a direita e outro para a esquerda. E a Bíblia, essa história está lá em Gênesis capítulo 13, e termina o capítulo 13 falando sobre os habitantes de Sodoma e de Gomorra, e fala que eles eram maus, né? Era uma terra boa com homens maus. Uma terra boa com homens maus. Essa é a introdução para nós sobre essa situação. Capítulo 18, peço aos irmãos que agora abram. Gênesis 18. Abraão está em Canaã, Ló está em Sodoma. E o contexto dessa história é que Deus envia anjos para anunciar para Abraão e Sara o nascimento da sua posteridade, o nascimento de Isaac. E na volta, né, talvez aproveitando a viagem, os anjos decidem passar em Sodoma, né? Decidem passar por lá. Deus ordena que eles vão até lá. E Deus, né, nesse capítulo 18, a partir do versículo 16, Deus decide destruir essas cidades, Sodoma e Gomorra. Deus decide destruir essas cidades. E Deus anuncia a destruição dessas cidades. Gênesis 18, versículo 16 até o 21. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim para nós: tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Interrogação. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e vereis que de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até a mim, e assim não é, sabê-lo-ei. Deus determina que seus anjos vão até a cidade de Sodoma, porque o clamor daquela cidade tinha chegado até o Senhor. E qual era o pecado de Sodoma e de Gomorra? Qual era o pecado dessa cidade? Às vezes nós podemos pensar, se a gente continuar lendo aqui, capítulo 19, nós vamos ver uma situação que pode nos induzir a entender qual que era esse pecado. Prática sexual ilícita, né? Queriam abusar de anjos. Mas assim, antes deles fazerem isso, Deus já os havia condenado, não é? Está no capítulo 18. Então assim, se essa era a prática comum entre eles, a gente não sabe. A palavra de Deus não nos diz antes. Tanto é que Deus manda os anjos lá para verificar o que estava acontecendo lá. E lá acontece aquela situação. Mas assim, e qual que é a resposta que a Bíblia nos dá sobre isso? Sobre o pecado de Sodoma e de Gomorra. Qual que é o pecado dessas cidades? Qual que é o pecado dessa região? Por que Deus decidiu mandar anjos para verificar a situação de um povo que clamava por ele? Um povo que nem era crente. Mas o clamor chegou até a Deus. Ezequiel, vocês abriram, o profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, muito tempo à frente, ele fala assim: eis
que esta foi a iniquidade de Sodoma. O profeta falando para Jerusalém, né? O profeta fala para o povo de Deus, mas ele conhecia a história de Sodoma. Eis que essa foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. E ele fala assim: fartura de pão, próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, ponto e vírgula, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Soberba, fartura de pão, prosperidade, mas com tudo isso, nunca amparou o pobre e o necessitado. A palavra de Deus nos revela o pecado de Sodoma. Riqueza, soberba, fartura e desprezo pelos pobres e pelos necessitados. E isso nos alcança hoje, meus queridos. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O pecado de Sodoma, para que nós não o cometamos, para que nós não sejamos como esse povo condenado por Deus, destruído por Deus. Deus não quer isso de nós. Deus quer nos restaurar. Deus quer nos corrigir, para que nós façamos a vontade dEle e sejamos como Ele quer, não como nós. Primeiro pecado em relação de Sodoma e Gomorra. A primeira relação que eu faço é em relação à igreja. A primeira relação que eu faço é em relação à igreja. O que é a igreja, meus irmãos? O que é a igreja? A igreja é o povo de Deus reunido no nome dEle. Nós somos a igreja de Deus. E a gente precisa entender isso, né? O sentido da palavra grega para a igreja, koinonia, eclésia, comunidade, é um junto do outro, né? Às vezes é um espiando o outro, mas mesmo espiando, se aquecendo. Comunidade, a gente precisa entender isso. Esse é o sentido de igreja. E quando Deus, quando o profeta revela o pecado de Sodoma, a primeira coisa que ele fala sobre essa cidade, sobre esse povo, é sobre a soberba. O que é a soberba? É o orgulho, né? Eu penso a respeito do orgulho, eu penso assim de duas formas. Tem o orgulho bom, mas como assim o orgulho bom, né? Quando eu faço alguma coisa, qualquer coisa que seja, eu consigo superar as minhas dificuldades, eu consigo realizar aquela tarefa, eu me sinto feliz, eu me sinto orgulhoso, sinto, né? Orgulho é uma satisfação, mas tem o orgulho mau, aquele orgulho de se olhar por cima dos outros, de se achar melhor do que os outros, de achar que não depende dos outros. Nós, meus queridos, como seres humanos, nós precisamos uns dos outros. Comunidade, eclesia, é assim, nós precisamos uns dos outros. Ninguém aqui pode falar assim: eu não preciso de ninguém. Ninguém pode falar. Cada um de nós. E no momento que a gente entender isso, nós vamos crescer. Nós vamos crescer não é como igreja, nós vamos crescer como povo de Deus. Deus olhou para aquela cidade e falou assim: soberba. Talvez pela sua fertilidade, eu não sei, a palavra de Deus não nos fala, não sei porquê, mas assim, era uma cidade situada numa região de deserto, mas que era uma cidade fértil, às margens de um rio. Então assim, talvez tivesse tudo que eles precisassem para plantar, para colher, para se desenvolver, e olhassem para as outras cidades com soberba, com orgulho. E Deus viu isso neles. E isso para nós, como comunidade, como igreja, serve para nós, meus queridos. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores que ninguém, por motivo nenhum. Título nenhum vai nos fazer ser melhores do que qualquer outro.
sabe que distribui de acordo com a vontade dele. Não é para soberba de ninguém, de igreja nenhuma, de placa nenhuma, de pessoa nenhuma. Nós precisamos entender isso e tirar das nossas vidas, como igreja do Senhor, a soberba. E o sentido de igreja, por que nós estamos aqui hoje? Comunidade. O sentido disso é porque nós não podemos abandonar os pobres e os necessitados. Tem tanta gente necessitada. E necessitada de quê? De ouvir a mensagem do Evangelho. De ouvir que Jesus é o pão da vida que desceu do céu para dar alimento eterno para todos aqueles que Ele escolher. Nós precisamos viver assim, meus queridos, mudar a nossa história, mudar o mundo. É para isso que a igreja existe, é para isso que a comunidade existe. Essa semana me entristeceu o coração a notícia que eu vi de uma igreja nossa do Brasil que evangelizou um país na África, Angola, e assim, explorou aquele povo, mandando dinheiro de avião para cá, e o povo na igreja não tinha dinheiro para comprar papel higiênico na igreja, e o dinheiro saindo assim de avião. Entristece o meu coração de ouvir isso, meus queridos. Essa não é a igreja do Senhor. Essa não é a igreja do Senhor. E eu penso, assim, é outra igreja? Não, é a minha igreja. Eu faço parte dessa igreja também. Eu faço parte do povo de Deus. Essa semana eu vou pedir licença. Paulinho está aqui, mas nós fomos lá fazer uma visita para ele. Ele contou uma história que a história ficou assim, sabe quando fica brilhando na sua cabeça, não consegue esquecer? E eu tive que colocar essa história aqui no sermão. Uma reunião do conselho da nossa igreja. E os irmãos discutindo sobre a reforma do banheiro da igreja. Eu falei, isso, mas vamos colocar um exaustor, vamos colocar um piso aqui de mármore, vamos colocar não sei o quê. E aquilo foi mexendo com o coração do nosso irmão, do Paulinho. Ele levantou no meio da reunião e falou assim: desculpa a ausência, mas foi isso que ele falou, e eu acho que não vai se importar de contar essa história, porque ele contou. E assim, levantou e falou assim: meus irmãos, vocês ficam preocupados muito com o luxo na igreja? Está vendo esse irmão aqui, ó, presbítero da igreja junto com vocês? A casa dele não tem banheiro. Silêncio, foi esse o silêncio que teve na reunião. Eu não estava lá, mas ele falou que depois disso não teve mais discussão. Para que serve a igreja? É para abençoar os irmãos. E não é assim. Não é para ter mármore na porta da igreja. Não é para ter ar-condicionado de última geração, enquanto tem gente dentro da nossa igreja passando necessidade. A gente precisa entender isso. Pobres e necessitados, junto de nós, junto da nossa igreja. Eu tenho aprendido um pouco esses últimos dias, Eu tenho andado com o Marreta Santa. Se andar com Marreta Santa não é fácil não, E eu tenho aprendido. E sabe o que eu tenho aprendido, meus queridos? Eu tenho visto a necessidade da igreja. Quando eu falo da necessidade da igreja, é do povo da igreja. Às vezes nós nos encontramos aqui, final de semana, oi, tudo bem, passa o Senhor e vai para casa. Mas nós não sabemos o que o outro está passando, E quando você anda, quando você conversa, você vê o sofrimento do nosso povo. Tem gente doente na nossa igreja, meus queridos. Muito doente. Tem gente sofrendo na nossa igreja. Tem gente que está chorando por conta de parentes que estão desviados da palavra de Deus. Tem muitos. E a gente precisa compartilhar isso. Pobres e necessitados. A gente precisa entender a necessidade nossa como igreja. E Deus olha para aquela cidade lá de cima e Deus fala assim: neles não havia comunidade, nada, porque não era povo de Deus.
não era igreja, não tinha esse sentimento. E para nós, a mensagem é essa: eclesia, comunidade, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. Mas para isso, a gente precisa ter intimidade, comunhão. Igreja do Senhor é isso. Eu faço parte da igreja do Senhor, você faz parte da igreja do Senhor. Nós precisamos agora aplicar isso nas nossas vidas. E a palavra vai além. Vai além. Quando fala assim para a igreja, é muito fácil, né? Fala assim, é para a igreja. Fala assim, então isso aí é o pastor que tem que fazer. É para a igreja? É o presbítero que tem que fazer. Está lá na Constituição, é o presbítero que tem que fazer, né? É muito bom assim, esse senso de comunidade, né? A gente passando as nossas responsabilidades. Desde o paraíso foi assim, né? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste, ela me enganou e eu comi. Ah, Senhor, a serpente me enganou. É assim, responsabilidades que são nossas, a gente passa, né? Deixa para o pastor, deixa o louvor para o ministério de louvor, deixa a oração para o ministério de oração, e a gente vai vivendo, né? Nossa vida. Mas Deus nos dá tudo. Mas um dia Ele vai nos cobrar também. Vai cobrar de mim. Ah, o que você fez com as moedas que eu te dei? Terrei, né? Fiquei com medo. Servo, mal. Eu não quero isso. Mas aprendo com o pecado de Sodoma e Gomorra que ele traz consequências em relação às pessoas. Eu preciso individualizar a minha conduta, a minha responsabilidade diante da obra de Deus. Eu preciso fazer isso. Aquilo que for para eu fazer, ninguém mais vai fazer. A palavra de Deus diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, anunciai a toda pessoa. Jesus Cristo não disse isso para os seus discípulos? Marcos 16:15. Fala assim, a grande responsabilidade nossa é em relação à pregação do Evangelho. E assim, eu acho isso maravilhoso, que isso não é para o pastor, isso não é para o presbítero, isso não é para o diácono, isso é para todos nós, meus queridos, é responsabilidade nossa. Então assim, lá no meu trabalho, não acho que vai pregar lá não. Eu não quero mais pregando o Evangelho lá não. Sabe por quê? Porque não precisa. Quem vai pregar lá sou eu. Sou eu que estou lá. Eu sou o povo de Deus lá. Lá no Damasco não precisa de ninguém evangelizar, ninguém no Damasco. Sabe por quê? Porque Deus tem um servo lá para pregar a palavra de Deus lá. Lá no japonês, lá na minha região lá no japonês, a gente não precisa ir lá também não. Sabe por quê? Deus tem servos lá para pregar o Evangelho dele. Onde quer que nós estejamos, meus queridos. Essa é a nossa responsabilidade. E é individual. É para cada um de nós. Pesa sobre mim, meus queridos, essa responsabilidade. Pesa sobre cada um de nós essa responsabilidade de cumprir a vontade de Deus. O pecado em relação às pessoas. Aquela região dessas 5 cidades, naquela época, tinha aproximadamente 80 mil pessoas. 80 mil pessoas naquela região. Sodoma, Gomorra e as outras cidades. Admar, né? Zoar. E 80 mil pessoas. Muita gente? Naquela época era muita gente. Naquela época era muita gente. E Deus fala com Abraão, a partir do versículo 22, a sequência do nosso texto aqui, nós não vamos ler, mas assim, Deus fala com Abraão assim: Abraão, eu vou destruir aquelas cidades. Deus fala com Abraão, não sei porquê, mas Abraão argumenta com Deus: Deus, não faça isso. Talvez Abraão estivesse pensando na sua família, em Ló, em querido, talvez estivesse pensando naquelas pessoas, não sei, a palavra de Deus não fala, mas Abraão tem um diálogo com Deus. Fala assim: por um acaso, Deus, no meio dessas pessoas, se houver 50 justos, no meio desses ímpios, se houver 50 justos, ainda assim o Senhor, que é o Deus de justiça, vai destruir essas cidades? O que Deus fala para Abraão? Não vou destruir. Mas por acaso assim, se não tivesse
50, aí Abraão continua com medo, né? Será que tem 50? E se tiver 45? E se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver 10? A conversa termina nisso, né? Se tiver 10, Deus fala assim com Abraão: se tiverem 10, eu não destruirei aquelas cidades. Olha, meus queridos, a nossa responsabilidade. Olha, meus queridos, a nossa responsabilidade. Quando Ló escolhe ir para Sodoma, Deus fala assim, a palavra de Deus fala assim, termina falando assim, capítulo 3, versículo 13: ora, os homens de Gomorra, eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló já sabia, Abraão já sabia, Deus já sabia, já havia revelado a eles, né? E Deus fala assim: se houverem 10 justos em Sodoma, naquela região, entre 80 mil, eu não vou destruir aquelas cidades. Olha, meus queridos, a nossa responsabilidade individual. Olha a nossa responsabilidade. Se houverem 10, se houvessem 10, o Senhor não destruiu. E tinha 10? Não tinha 10, porque Deus destruiu a cidade. E eu fico pensando assim: se Deus decidir, na sua soberania hoje, destruir Florestal, vou colocar a região Florestal, Juatu, Mateus, bem Pará de Minas, hipótese, e Deus fala assim: eu preciso de 10 justos nessa cidade. Meus queridos, somos nós que somos esses justos. Temos que ser esses justos, não de acordo com a nossa justiça, mas de acordo com a justiça de Deus. É por isso que nós estamos aqui, para fazer diferença nessa cidade, para fazer diferença nessa região. E quando nós, a irmã na abertura, né, orou pela cidade, orou pela região, orou pelo mundo, nós precisamos ter essa convicção dessa responsabilidade que pesa sobre nós, da justiça de Deus ser para nós, meus queridos, seu povo. Jesus morreu por conta de nós, e nós temos que fazer jus, é essa a palavra do direito, fazer jus a essa responsabilidade. Deus não destruirá essa cidade porque tem justo dele lá, e esse justo tem que ser o povo de Deus, tem que ser nós, e nós temos que trazer para nós essa responsabilidade. Nós temos que trazer para nós essa responsabilidade individual. De 80 mil, Deus queria peneirar 10. E nós somos esses 10. Nós temos que ser esses 10. No versículo 20 do capítulo 18, a palavra de Deus diz que assim: o clamor de Sodoma tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Então assim, o clamor daquela cidade, o pecado daquela cidade chegou ao trono de Deus. E é responsabilidade individual do seu povo representar, ainda que esses homens sejam maus, são aqueles que são o povo de Deus que os representam. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. O pecado dessa cidade é responsabilidade nossa, da igreja do Senhor reunida aqui nessa cidade. É para nós que Deus vai olhar, para ter misericórdia dessa cidade e não destruí-la. É assim: responsabilidade comum, responsabilidade individual. E por fim, para a gente terminar, ainda tem a relação do pecado em relação à cidade, aos que estão fora. Tem também consequência para os que estão fora? É claro que tem, né? Quando Deus destruiu a cidade, destruiu todos os que estavam na cidade. Eles sofreram as consequências.
E quais foram os atos que levaram a essas consequências? O clamor dessa cidade chegou até Deus por conta do pecado dessa cidade. Então, assim, quando Deus olhar para essa cidade, para a cidade que nós estejamos, seja Florestal, seja Juatuba, seja Betim, Belo Horizonte, São Paulo, quando Deus olhar para essa cidade e nós estivermos lá, Deus tem que ver a sua justiça sendo feita através de nós, povo de Deus. É isso que Ele vai olhar. E se o clamor desse povo incrédulo, chegar até Deus, nós é que temos que ser os intercessores. Nós é que temos que ser os intercessores. Use fora. O desafio nosso é esse: buscar cumprir a justiça de Deus onde quer que nós estejamos. É isso que eu aprendo com o pecado de Sodoma e de Gomorra. Soberba, fartura de pão, prosperidade, mas nunca auxiliou os pobres e os necessitados. A gente precisa entender isso, olhar para essa situação e falar assim: Senhor Deus, eu quero ser diferente. Eu não quero trazer para mim as consequências desse pecado. Eu não quero trazer para a minha cidade as consequências desse pecado. Eu quero ser os 10 que livra da condenação os pecadores. É essa a responsabilidade nossa como igreja, meus queridos. É essa a minha oração para nós nessa noite, como igreja do Senhor, de fazer a vontade dele e de que do nosso lado, junto a nós, na nossa comunidade, fora da nossa comunidade, na nossa igreja, onde quer que nós estejamos, não prevaleça a injustiça e não haja ninguém necessitado de nada, porque nós é que suprimos, como povo de Deus, como morada do Espírito Santo, como aqueles que conhecem os desígnios de Deus, e somos a diferença nessa sociedade. É isso que eu aprendo, é isso que eu desejo para a igreja do Senhor nessa noite. Que o Senhor nos abençoe. E eu termino com uma palavra, e a palavra não é minha, a palavra é do nosso Senhor Jesus, para a nossa meditação, para a nossa conclusão. Ele diz assim, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31 até o versículo 40. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do teu reino, do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me vestistes, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, e nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Este é o ensino do Senhor Jesus para as nossas vidas. Está à nossa disposição o servir, porque servindo aos pequeninos, nós servimos a Ele, e é Ele que nos recompensará na glória, no dia da glória, no dia do nosso julgamento. Amém, meus queridos? Vamos orar? Senhor, te agradecemos
pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, porque sabemos que o pecado nos distancia do Senhor, mas que a tua repreensão, o teu amor, nos aproxima de ti, Senhor Deus. E a nossa oração nessa noite é que nós possamos estar cada vez mais perto do Senhor, que a tua palavra venha ao encontro do nosso coração, Senhor Deus, para suprir as nossas necessidades, e que nós sejamos povo do Senhor, onde quer que nós estejamos, e a tua justiça, a tua condenação não venha sobre o mundo, porque a tua justiça pesa sobre nós, e nós fomos justificados pelo amor do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus, nós queremos ser esse povo que alimenta, esse povo que visita, esse povo que chora, esse povo que sente a dor daqueles que necessitam. Senhor Deus, faça isso conosco como povo do Senhor. Muda a nossa história, Senhor Deus, para que nós possamos a cada dia mais nos achegar perto do Senhor e enxergar no Senhor, enxergar plenamente no Senhor nossa salvação, a nossa redenção e santificação, ó Pai. No nome de Jesus, afasta de nós o pecado da soberba, o pecado, Senhor Deus, do desprezo aos necessitados, e coloca no nosso coração essa vontade de te servir verdadeiramente, Senhor Deus, porque essa é a tua vontade para conosco. É no nome de Jesus, o nosso Salvador, único e suficiente, que eu oro e que eu agradeço. Amém, Senhor Deus. Glórias a Deus.